Cadê? Mostra ela aí. Qual é o formato da tua honra? Quanto pesa? E tem um problema também, tu botou um preço na tua honra, né? Se tu processa alguém porque ela atingiu tua honra, tu diz que a tua honra vale 50 mil reais. Ou seja, tu não vale nada. A tua honra custa 50 mil reais pra acabar com a tua honra? Beleza. Tu deu um preço pra tua coisa injusta não poder ofender. Se o bilionário quiser ofender. fuder tua honra, ele fode. Tem um preço. É tu que não tem que dar poder para outras pessoas de te ofender. É tu que tem que internamente não deixar palavras te abalar. Sim. Tu pode me chamar de filha da puta. Não tô dizendo que eu não vou sentir em algum momento. Eu já senti comentários na internet sobre minha pessoa, sobre a minha namorada. Tu vai sentir. Só que quando tu sente aquele xingamento, tu tem que parar e pensar, por que eu tô ofendido? Será que isso tem um fundo de verdade? É por isso que eu tô mal? Ou será que não? E aí tu começa a refletir e aí tu se acalma e tu entende que a tua integridade não tá nas mãos de quem te xinga. Esse é o raciocínio que teria que ser feito. Tem aquele ditado, né? Paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. É isso. Palavras, primeiro você Queria pode te ocultar, não assistir né? os meus vídeos. Sapo, mas não vai precisa ir ter, no né? show Você de vai comédia passar essa do vergonha Petri, mesmo, né? se você Vou vai soltar se sentir aí. ofendido. Não vai. Você tem essa opção. E outra, você tem a opção de não papo ligar. é esse de medir honra? Ligar, se sentir ofendido, ficar triste com a parada. tentando entender. É opcional. Você falar, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas se você conseguir masterar, se você conseguir trabalhar internamente de você, essa habilidade de receber feedbacks externos que não sejam físicos e entender que aquilo pode te atingir, mas qualquer coisa que dizem pode não te atingir. Existe uma pessoa, talvez Buda, sei lá. Citou o você pode falar Juggernaut. que se quiser pra Buda, ele não vai ficar puto. Porque ele tem a capacidade de trabalhar internamente pra não ficar puto. Sim. Pô, a filosofia indiana, ela ensina... Eu não sou profundo conhecedor, eu li uma coisinha ou outra, mas pelo que eu entendi, tem o livro Poder do Agora que explica isso, ele é bem básico, assim, pra quem quer entender essas paradas de filosofia indiana, espiritualidade e tal. Ele fala lá o que são os pensamentos, o que são os sentimentos, e tu entende que os teus sentimentos não são tu mesmo. Exato, você precisa Não se são. identificar com os seus sentimentos. E o que é um sentimento de ofensa? É uma defesa de alguma parte da tua consciência que foi atingida e quer se defender. Se tu conseguir entender que tu não é aquela voz que se ofendeu e quer combater quem te ofendeu, cara, tu não vai se ofender com mais nada. O cara pode falar a coisa mais filha da puta possível pra ti. Verdade. Obviamente é um exercício difícil de se fazer. Eu só acho que tu não poderia usar o aparato estatal pra se vingar de alguém que mexeu numa reação química que aconteceu na tua cabeça. Sim. Porque o cara é quase que um cara que consegue te ofender, ele vira um mago. Porque eu tenho controle sobre a tua cabeça. Se eu falar uma parada aqui, vai acabar com o teu dia. É verdade, eu tinha pensado cara, isso é... E aí tu vai usar um processo para se vingar de um cara que simplesmente teve poder sobre o teu consciente. Isso para mim é muito estranho. Sim, também entendeu? acho. Tu tem que parar de dar poder para aquele cara que te ofendeu e não usar o Estado para se vingar porque esse cara afetou minha honra. Não. Se recolhe e não dá mais poder pra esse cara. Que é uma escolha pessoal sua, né? Só que eu aqui concordo, mas existe discordo. essa possibilidade de tu processar um cara porque ele falou uma coisa. Sim. Como assim, cara? Como que a gente muda isso, né? Será que Não tem algum como. político vai se entender que essa é uma pauta importante e acabar com a lei de injúria? Não vai. Não tem vai, como. né? Acho que não, porque... Sei lá, porque... Eu ia dizer que eu sei por quê, mas eu não sei por quê. É um pessimismo ali no caso, né? Eu não sei também. Essa é a O premissa Paulo do Cruz fala Estado. que o Brasil tem tanto problema que essas pautas vão ser uma das últimas a serem resolvidas, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo Faz sentido. que essa coisa de ficar lutando por liberdade de expressão ainda é uma coisa muito Com certeza, né, privilegiada, Paulo? assim. Qualquer pessoa que vive Mas na não é, realidade né? sabe. Não ao Menos mesmo esses tempo, caras né? aí, né, velho? Mas é ao mesmo tempo. Tipo, a percepção rasa da coisa que é. É. Mas é que se for levar a fundo, eu acho que é uma das questões mais importantes do planeta agora. Porque ela causa consequências em outras menores, né? Sim. Ou mais importantes que ela mesma. Nem menores, até maiores que ela mesma. Você mesmo, você como comediante não sente mais não sente que tem a liberdade que você deveria ter para se tornar um melhor comediante por causa desse tipo de lei. É. E aí isso acaba tornando a arte mais chata, mais Ixi, tediosa. Fiscal de arte E agora. quais são os impactos de ter uma arte chata e tediosa na sociedade? Na cultura como um todo, né? E a gente tá falando no caso aqui de piada. E se a gente tá falando de ideias? É. Se as pessoas deixam de expor ideias com medo de certas repercussões, o que faz isso na evolução da sociedade? Eu acho que desacelera a evolução cultural Trava, de né? uma maneira que
que vai causar muito dano à sociedade, que pode ser comparável a fome e miséria. Meu é a Deus fome e do miséria céu, da mente. Meu do Deus, pensamento. que brisa é essa, velho? É verdade. É verdade, porque como o que aconteceu Alguém contigo, para e por Monark, exemplo, mano. Meu é Deus uma do céu, ideia velho. nova pro Brasil. Que brisa Muita é gente essa, não velho? entendeu e já saiu criando argumentos. Fizeram um salto lógico do que estava acontecendo ali. Se tu tivesse tido medo e se recolhido e não viesse com um novo programa para explicar, para ter essas conversas, essa discussão de liberdade não ia evoluir e a gente não ia estar explicando essas coisas para ninguém, né? Então essa pauta já seria morta agora. E todo mundo que tivesse vontade de defender um ponto que ainda tá nebuloso na própria cabeça, mas tu sente, puta, mas tem alguma coisa aqui, deixa eu tentar falar. Esse cara já não vai nem querer arriscar ultrapassar os limites da razão dele para chegar nesse ponto que ele ainda não sabe onde é que tá. E isso, imagina todo mundo com medo de arriscar, de extrapolar um ponto aqui e ali para tentar cavar esse mundo das ideias e encontrar o que ele tá querendo achar. E É que nem assim que você aprende, tá vivendo Petri. agora. Criança, como é que a criança aprende a falar? Isso é foda. Primeiro ela, Isso é foda. primeiro ela escuta. E as pessoas não Esse que é o problema conseguem de entender vocês. Vocês não conseguem a importância escutar. disso, É verdade. de arriscar. E deve ter um monte de gente falando agora, olha lá, quer liberdade para ser nazista. Deve ter um monte de gente falando isso. Um monte de gente falando isso. Sim. Por mais que a gente esteja explicando que não é isso, ainda tem essa barreira, assim, do cara querer simplificar tudo. E aí o que acontece com um cara que amanhã quiser explicar uma ideia sobre outro, sei lá, sobre... Pô, a maconha foi assim, o cara queria explicar a liberdade da maconha lá e era criminalizado. Quantas pessoas não tiveram medo de defender a maconha lá em 1920, 25, porque era considerado uma ideia errada? Aqui no Brasil é assim hoje. Mas Não já é, melhorou o que vocês bastante. defendem é Melhorou porque anarquia, ninguém velho. aplica a lei. Vocês não mas falam existe que é a lei de anarquia, apologia mas vocês a defendem drogas. anarquia. Sim. Então, Se vocês não estão defendendo cara, anarquia- esse é o ponto. Até para essas pautas de esquerda, Se vocês não estão defendendo a anarquia, vocês estão defendendo uma liberdade que a liberdade tem limite. E aí você está discutindo o limite. E aí você volta para aquele caixinha. Nazismo é um limite. As pessoas acham que é um limite e tem que ter esse limite. O monarca acha que não. E aí a gente tem os exemplos da vida real. Onde que é o exemplo da vida real onde nazismo não foi permitido, teve a liberdade para lá existir aquela ideia e deu bom? Não tem. O exemplo que deu ruim. Por isso que as pessoas não pode permitir mesmo, não. é importante existir liberdade, porque o poder vai estar sempre em rodízio, né? Vai ter um cara da direita, vai ter um cara da esquerda. E se tu der essa arma pro cara, a tua pauta vai ser calada amanhã. Esse o problema. Como foi a maconha em 1925, que os caras eram proibidos, eram presos, eram caçados, as minorias eram perseguidas por causa dessa lei de merda e ninguém podia... Sabe que os caras de jazz, eles cantavam sobre maconha, eles tinham que... Fazer em códigos. Falar de uma historinha. Porque se eles deixassem explícito que era uma apologia à maconha, as minorias eram perseguidas por causa disso. Então tu vê o quão perigoso é tu impedir as pessoas o discurso livre, né? de discursar. Porque depende do Salve, contexto que você tá Fernando. vivendo. Uma coisa vai ser proibida, uma coisa vai ser santa, outra coisa não vai ser. E às vezes vai ser a pauta das pessoas que estão cancelando hoje, que vão ser as coisas proibidas de se falar. É verdade. E aí vai chegar um momento que os governantes vão ter tanto poder que quando tu quiser lutar pelo aborto, sei lá, o cara vai te matar, vai te te censurar, vai te mandar pra cadeia. Porque é um assassinato de crianças. O cara pode emplacar essa narrativa. Sim. Que tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Mas quando tu dá, por exemplo, pro governo a arma, ó, mata quem falar de aborto, porque é assassinato de criança. Você tá chamando, é um call to action pra uma violência. O cara pode manipular todo o precedente ali que existe pra te calar no futuro, cara. Sim. Então... Então, vamos pegar esse exemplo de vocês e estressar pra tudo. Um pai, ele não poda o filho? Um pai e uma mãe não poda o filho? Não tem uma hierarquia ali? Não é? Aí tem o exemplo dos pais que batem no filho, maltratam o filho, coisa e tal. Tem exemplo, mas não tem que existir essa hierarquia? Ou não, o filho tem que ser livre, tem que ir lá funcionar. Ah, não, mas é criança, coisa e tal. Então, beleza, uma sala de aula. Um professor não é hierarquia ali em relação aos alunos? Ou não, o aluno pode fazer o que quiser dentro da sala, pode ser aquela anarquia, levantar da tapa, xingar, fazer o que quer, tem que ser assim? Numa empresa, tem que ser assim? É assim na empresa de vocês? Um funcionário pode entrar xingando o chefe e aquela conversa em toda? Essa anarquia? Não é. No mundo também não é, meu amigo. Aliás, no mundo, nos países lá tem hierarquias das coisas. Onde não tem, que agora é a força, é a lei da selva. É isso. Diga-se lá Ucrânia e Rússia, lá, né? A lei da selva. É assim. O ser humano precisa de controle, meu amigo. Agora você pode discutir até qual o nível do controle, até onde tem que ir ou não. Isso sim, beleza. Agora, do jeito que vocês defendem, parece que vocês estão anulando que tem que ter controle.
Deixa as pessoas tentarem ultrapassar os limites dos conceitos que a gente existe hoje para a gente entender esses pontos futuros ou entender ideias que ainda nem existem agora e o cara pode chegar porque ele foi permitido se divertir dentro da ideia. E quando tu para isso, fudeu. Se tivessem parado isso lá em 1925, todo mundo que fuma maconha hoje estaria preso. Se tivessem parado a possibilidade dos músicos de jazz de falar sobre maconha, se impedissem os mexicanos de falar sobre maconha, estaria desse jeito agora. É isso aí. É isso aí. Esse é o lance. Então, é perigoso demais. O pessoal tem que entender que é perigoso caçar pessoas que estão simplesmente divagando sobre ideias. Sim. É perigoso pra caralho. E vai bater na bunda de todos vocês em um momento. Esse bagulho de cancelar os outros é zoado, isso é verdade. Um dia Olha vai o Castanhari lá. Depende do cancelamento também. Ué, ele falou alguma coisa de Holodomor, não sei o quê, e foi cancelado. E ele é um cara que, por exemplo, quando aconteceu o meu cancelamento, ele falou, uma pena o cara se perder nas suas ideias ali, não sei o quê. Esse sentimento de superioridade, assim. Eu jamais cometeria tal erro. E aí foi cancelado também, bichão. Foi cancelado. E você vai ser cancelado bem pior do que eu, nesse caso, porque eu não cultivei uma audiência que compra isso. A minha audiência não compra a cultura do cancelamento. Mas a tua compra, cara. Porque você comprou também. E aí, quando tá todo mundo da sua audiência também te cancelando, a quem você vai recorrer? Rumble, venha para cá. Mas que adianta ele vir pro Rumble e não ter audiência nenhuma também. Também. Então, esse negócio de impedir ideias de serem discutidas, debatidas, evoluídas, com erros que serão cometidos durante o desenvolvimento dessas ideias, é perigoso para todo mundo, cara. Para todo mundo. Porra, eu tô pensando em outro exemplo agora. Sei lá, antigamente falar mal da polícia não era como é hoje, que tu pode falar abertamente que a polícia fez um negócio errado aqui e ali. Antigamente era muito pior. E tu só pode falar porque existem pessoas que defendem a tua liberdade de falar essas coisas. Então, uma hora, essa arma que tu tá dando pro governo de pode censurar falar, depende da sua cor, vai né? virar Depende da sua contra cor, a tua causa. E aí? Vai eu de quebradinha, falar mal de policial. Vai lá. Puto Monarca, aquela época. O que vai acontecer comigo? Caralho, ele tava com um ponto lá. Talvez ele tava defendendo algo que pode ser importante, né? 4 tiros de alerta nas costas. Sei lá, o Danilo, a mesma coisa. A direita quis censurar o filme do Danilo. E a mesma censura que eles dão para esses órgãos, ministério, não sei o quê, público, eles dão poder para esses órgãos censurar o filme do Danilo. Aí, quando querem censurar uma coisa da direita, o que eles vão falar? Como é que tu vai sair dessa? Tentaram censurar também a Pablo Vittar? Sim. Mesma história. Aí mas os caras ficam, não, agora é porque tem uma lei da campanha eleitoral, então que é uma lei tudo bem. Ridícula, é uma lei de merda. É uma lei ridícula pra caralho. A gente tem muita lei ridícula aqui que infringe a liberdade de expressão. Acho que talvez isso explique um pouco de porque esse país é uma bosta. Uma bosta completa. Mas a gente tá rodeando esse assunto faz umas 2 horas já. Conta aí um pouco dos seus shows, cara. Tá fazendo show pra caralho. Você tá vendendo tudo que você vai. Tipo, os caras vão tentar comprar o negócio do Petri, se esperou 2 horas, fudeu, porque já não tem mais vaga. Como que tá sendo essa experiência? Tá viajando o Brasil inteiro. Não, vou começar a viajar. A partir do final desse mês eu vou começar a viajar. Vou pra Curitiba. Eu tô fazendo só São Paulo agora. Sim. Lá no Bexiga Comedy, quase todo fim de semana. Às vezes quinta, às vezes sexta, às vezes sábado eu tô no Bexiga lá. E eu tô lotando todos os shows que eu faço.